se houvesse o amanhã? Doris se despiu lentamente, como quem se desfaz de um último véu de resistência. O negligé vermelho vivo escorregou sobre sua pele, escolhido não por vaidade, mas para que o sangue se camuflasse no tecido. De pé, imóvel por um instante, deixou o olhar percorrer cada detalhe do quarto. Tudo estava como sempre sonhara, impecável, silencioso, acolhedor. Um refúgio que por anos fora testemunha de risos, lágrimas e segredos. Em que o peso do destino repousava em suas mãos, o telefone rompeu o silêncio. "Mamãe", disse surpresa. "Que boa surpresa. Espero não tê-la acordado." "Não, eu estava lendo", respondeu Doris, a voz baixa, quase distante. "Charles e eu íamos sair para jantar, mas o tempo está horrível. Neva muito por aqui. E aí, como está?" Perguntou Tracy leve, sem perceber o peso do silêncio que atravessava a linha. "Céu limpo", respondeu a filha. Doris fechou os olhos por um segundo. O relógio da sala marcava cada segundo como um eco metálico. Santo Deus! Estamos falando sobre o tempo. Quando há tanto que quero dizer, e não posso. A neve continuava a cair do lado de fora, cobrindo tudo de branco. Do outro lado da linha, Tracy esperava sem imaginar o que se passava na mente da mãe. Doris segurou o telefone com firmeza como se o peso do aparelho pudesse impedi-la de desabar. Forçou um sorriso. Não por Tracy, mas para que a própria voz não denunciasse o que lhe corroía o peito. "Conte-me, querida, o que está acontecendo aí na Filadélfia?" A resposta veio rápida, radiante. Mamãe, eu me sinto como uma princesa em um conto de fadas. Nunca imaginei que alguém pudesse ser tão feliz. Amanhã à noite, conhecerei os pais de Charles. Doris quase podia ver o brilho nos olhos da filha, a leveza dos gestos. Tenho certeza de que eles vão te adorar, querida. Charles disse que isso não tem importância. Ele me ama. E eu o adoro. Mal posso esperar para que você o conheça. Ele é fantástico. Doris apertou os olhos por um instante, como se isso pudesse conter a pontada aguda que sentia no coração. "Tenho certeza de que é mesmo", disse, e a própria voz lhe soou distante. Quando desligou, o silêncio da casa se fechou sobre ela. Olhou em volta, o quarto arrumado, a noite espessa pela janela, e a verdade caiu sobre seus ombros com um peso insuportável. Jamais conheceria Charles. Tracy e Doris Whitney passaram horas conversando ao telefone. "Já tem um namorado, mãe?" perguntou Tracy, meio curiosa, meio provocadora. Desde que o pai de Clayce havia falecido, 5 anos antes, Doris Whitney jamais considerou a possibilidade de se envolver com outro homem. Apesar do incentivo constante da filha, "Nada de namorados", respondeu ela, mudando de assunto. "Como está o trabalho? Ainda está gostando?" "Adorando. Charles não se incomoda que eu continue a trabalhar depois de casados." "Isso é maravilhoso, meu bem", disse Doris. "Ele parece ser um homem muito compreensivo." E é mesmo. Você vai confirmar pessoalmente. Não havia mais nada a dizer exceto as despedidas. "Adeus, minha querida", disse Doris, mantendo a voz cuidadosamente firme. "Eu vou adorar que você esteja no casamento, mamãe. Telefono assim que Charles e eu marcarmos a data." "Está certo, minha filha." Houve um breve silêncio e então Doris disse: "Eu amo muito você, Tracy." Pouco tempo depois, Doris faleceu. Filadélfia. Tracy Whitney saiu do saguão do seu prédio e foi recebida pela chuva implacável, misturada com neve, que caía sobre as bem polidas limusines que desciam pela Market Street, conduzidas por motoristas uniformizados. A mesma chuva atingia os cortiços abandonados e fechados com tábuas no norte da Filadélfia. Lavava as limusines, deixando-as ainda mais limpas, ao mesmo tempo em que transformava em lama o amontoado de lixo acumulado na frente das casas. Tracy estava a caminho do trabalho, sem imaginar o que a aguardava. Enquanto descia pela rua, Tracy sentia os olhares se voltarem para ela. As pessoas sorriam como que contagiadas pelo brilho de felicidade em seu rosto, e ela retribuía delicadamente, quase sem perceber.
É quase indecente ser tão feliz, pensou consigo mesma. Vou me casar com o homem que amo e terei um filho dele. O que mais alguém poderia desejar? Ao se aproximar do banco Desmond onde trabalhava, Tracy lançou um olhar rápido ao relógio. 8h20. As portas logo se abririam para os funcionários. A chuva caía sem trégua, e a previsão para a Flórida anunciava dias inteiros de céu carregado. No banco, Tracy era responsável pelo setor de transferências de valores, de uma agência a outra, de um país a outro. Um trabalho minucioso, lento, que exigia atenção e responsabilidade, mas que para ela se tornara quase automático, sem grandes dificuldades. Ainda sem imaginar o que havia acontecido com sua mãe, Tracy caminhava embalada apenas por seus sonhos. Seu coração estava leve, tomado pela certeza de que o amor que vivia era capaz de iluminar qualquer sombra. Tracy conheceu Charles em um simpósio financeiro. Ele era o orador convidado, falava com segurança sobre estratégias de mercado e dirigia a empresa de investimentos fundada por seu bisavô. O banco em que Tracy trabalhava fazia diversas operações com a companhia dele, mas ela nunca imaginara que aquele encontro mudaria o rumo de sua vida. No início, Charles parecia apenas mais um homem confiante, acostumado a ser ouvido. Tracy, com sua inteligência afiada, não se intimidava com títulos ou fortunas, e foi justamente isso que chamou a atenção dele. O debate iniciado no auditório estendeu-se até o jantar em um velho restaurante da cidade, onde as velhas paredes de madeira e o aroma de vinho davam um ar acolhedor à noite fria. Charles, aos 35 anos, era considerado um dos melhores partidos da Filadélfia, rico, vitorioso e herdeiro de uma família tradicionalíssima. Mas diante de Tracy, parecia querer ser apenas um homem comum. Ele inclinou-se sobre a mesa, baixou o tom da voz e, com um sorriso quase cúmplice, disse: "Sabe, meu pai está convencido de que trocaram os bebês no hospital. Juro que ele acredita que não sou seu filho." Fez uma pausa, fitando-a nos olhos. "Ele acha que sou um retrocesso." Tracy arqueou as sobrancelhas, surpresa com a sinceridade inesperada. Charles continuou mais sério. "Para ele, dinheiro é tudo. É a medida de valor de uma vida. Mas eu não acredito nisso. Não é o mais importante." Por um instante, a máscara do homem rico e imponente caiu, revelando algo que Tracy não esperava encontrar: vulnerabilidade. Ele então acrescentou com leve ironia, mas quase em súplica: "Só, por favor, jamais conte a meu pai que eu disse isso." Tracy sorriu, sem saber ao certo se estava diante do arrogante herdeiro de uma fortuna ou de alguém que, no fundo, buscava muito mais do que números em uma conta bancária. Houvera uma noite em que Tracy foi ao apartamento de Charles. Passaram a noite juntos e a gravidez surgiu de forma inesperada. Desde então, Tracy se via dominada pela incerteza. Charles não tocara no assunto de casamento, e ela temia que, ao contar sobre o bebê, ele se sentisse na obrigação de assumir algo que talvez não quisesse. No fundo, Tracy não sabia se teria forças para enfrentar tudo sozinha, mas a ideia de criar um filho sem o apoio do pai também lhe parecia angustiante. Seria justo com a criança? Numa certa noite, durante o jantar, Tracy decidiu que não poderia mais adiar. Daria a notícia a Charles. Preparou um cassoulet em seu apartamento, tentando se distrair com cada detalhe da receita. Porém, o nervosismo tomou conta, e o prato acabou queimando. O discurso que havia ensaiado em sua mente desapareceu por completo. Quando Charles chegou, encontrou Tracy aflita. Sentaram-se à mesa, mas as palavras simplesmente não saíam. Um silêncio prolongado se instalou entre eles, pesado e cheio de significados, como se ambos soubessem que algo importante estava prestes a ser